Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma noite que a gente se reúne para fortalecer aí um pouquinho os nossos ânimos, né? Buscando nos encontrar com Jesus através do Evangelho. Hoje a gente vai estar recebendo aqui o nosso amigo Vinícius Castro, de Araraquara. O Vinícius já chegou trabalhando, o pneu furou, ele já teve que trocar o pneu no caminho. Então são os testes para ver se a gente chega mesmo no compromisso, né? Mas aqui estamos então reunidos com muita alegria, com muita gratidão. E o Vinícius vai falar para a gente na jornada evolutiva. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, buscando um pouquinho mais de conhecimento, de entendimento dessa doutrina maravilhosa, do Evangelho do Cristo, que é o roteiro seguro para a nossa vida, para a nossa caminhada. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, que nos assiste, que nos ampara, que nos intui sempre para o bem, aos nossos mentores individuais, espíritos abnegados que aceitaram a tarefa de nos tutelar nesta jornada. E agradecemos ao nosso Mestre amado Jesus, que a todo momento está conosco, nos amparando, nos sustentando, nos abençoando, pedindo a Ele sempre o amparo, a proteção e o auxílio para que possamos sentir essa proteção, sentir essa proximidade dEle para conosco, que está ali sempre pronto, de braços abertos, mãos estendidas, esperando que nós possamos ir ao seu encontro, buscando-lhe através do trabalho, do aprendizado, do bem que possamos fazer em torno de nós e em nós mesmos. Então, com os nossos corações felizes e agradecidos, nós iniciamos esta noite dando graças a Deus. Muito obrigado, Vinícius, pela sua presença, pelo seu esforço. Seja bem-vindo, fique à vontade. Não, está funcionando? Boa noite a todos. Andréia, tudo bom, André? Uma alegria estarmos aqui nesta noite. Nós que ficamos ansiosos em retornar a esta cidade, sempre a esta casa, para o reencontro com o Reinaldo, Cecília, Andréia, o Nilo e tantos outros corações amigos que sempre se fazem presentes. E como viemos aqui para falar sobre algo que nos motive, nos incentive, como bem disse a Cecília, nesta jornada evolutiva, o tema não poderia ser outro, senão na jornada evolutiva. E por que escolhemos esse tema? Escolhemos esse tema por inspiração do benfeitor espiritual Emmanuel, quando no livro No Mundo Maior, na apresentação do livro, que foi reeditado, né? Escrito, autoria intelectual de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel apresenta o livro com uma mensagem com esse título: Na Jornada Evolutiva, a nos dizer que nós estamos caminhando por veredas que nos levam a um destino. Nós estamos em uma jornada. Nós, como verdadeiros peregrinos, estamos nesse processo da reencarnação em busca de algo que faça com que nós nos aproximemos daquilo que o Cristo exortou a sermos, perfeitos como Deus nosso Pai Celestial é perfeito. Por óbvio que sabemos, graças à doutrina espírita, mas não somente a doutrina espírita, como esclarecida por Allan Kardec e a pleiade de espíritos superiores que o assessorava, mas esclarecido desde priscas eras
por tantos outros espíritos de escol que passaram pela terra, nos deixando um caminho a seguir. Mahatma Gandhi, Krishna, podemos falar também na Grécia de Sócrates, podemos falar de Zaratustra e tantos outros espíritos que vieram para nos esclarecer que somos imortais. Somos espíritos imortais que estamos percorrendo um caminho em busca da autoconquista e da realização em nós das potencialidades divinas que jazem dormentes ainda, mas que estão latentes, prontas para eclodirem e fazerem com que nós nos conquistemos e assim sejamos felizes. Vejam só, os espíritos superiores vão nos esclarecer que, como espíritos imortais, mergulhamos no corpo e dele saímos sucessivas vezes. Já fizemos isso inúmeras outras vezes e faremos muitas outras. Por quê? Porque a jornada é longa. O caminho a ser percorrido é grande. Poderíamos dizer para nós, na nossa relatividade, que é imensurável. Não tem como medi-lo. E por quê? Porque nós desconhecemos as potencialidades que nós trazemos dentro de nós. E que nós temos que cultivar, como se cultiva uma planta para que um dia ela venha a florescer e dar frutos. Nós não sabemos como que é o estado anímico de um anjo. Não temos a menor condição de sabermos. Por quê? Porque nos falta parâmetro. Nós nunca gozamos das alegrias, da felicidade que um espírito assim goza. Mas nós sabemos como é a dor. Por quê? Porque já vivenciamos. Nós sabemos qual é a dificuldade da ansiedade que faz com que nós queiramos antecipar aquilo que está lá ainda. E que para conquistar temos que fazer algo, percorrer um caminho. Nós, muitas vezes, ignoramos como que é a felicidade e a confundimos. Confundimos com a satisfação dos gozos terrenos, perecíveis, transitórios, de degustar uma boa comida, de ter de repente um momento prazeroso com aquela pessoa eleita, sua amada, e que de amada muitas vezes não tem nada. Por quê? Porque nós banalizamos as palavras e os sentidos delas. E por que assim procedemos? Por confundirmos as estações. Então, na jornada evolutiva, Emmanuel vai nos dizer assim, que nós não sabemos, mas temos condições de saber que a todo momento milhares e milhares de espíritos, pessoas, demandam o país da morte. Vejam que interessante. Pessoas estão indo em busca, demandando o país da morte, ou seja, estão caminhando para levarem seus corpos ao túmulo, ou como está na moda, né, a cremação. Todo dia. Por mais que nós não queiramos reconhecer, nós vamos um dia ter esse corpo separado de nós. Ele vai tombar, não mais erguer, e vai ser comido pelos vermes. Esse corpo vai. E é interessante, pois quando nos preparávamos para vir para cá, estávamos tomando o lanche da tarde, antes de pegar a estrada, com meus pais. E o meu pai, ele tem pavor da morte. Você começa a falar de morte e ele já fala, você não tem o que falar? Como se isso fosse algo, um tabu intocável. Nós fugimos de tratar do tema. E detalhe, é a única certeza
que vai nos acometer. Você pode sonhar e ganhar na loteria, você pode sonhar em ter filhos, você pode sonhar em se casar, você pode sonhar em ter uma casa própria, um veículo, uma joia, uma roupa, sabe-se lá o que. Você pode sonhar com tudo, mas não necessariamente você vai conseguir, você vai lograr êxito na empreitada. Pode ser que você consiga, pode ser que não. E eu lhe dizia, então pai, ele está com leucemia, foi diagnosticado no final do ano, e ele ficou então desesperado. Eu falava, por que o medo? E desde então me senti na obrigação de cutucá-lo sempre, em doses homeopáticas, é óbvio, mas sobre o assunto. E hoje foi um deles. Eu falei assim, pai, você está querendo consultar um outro médico? Mas veja, pode ser que amanhã eu nem esteja aqui para ir contigo ao médico, que é em outra cidade. Que? Falei, pai, nós vamos morrer uma hora, nós vamos desencarnar. Pode ser que eu seja hoje. E por que fiz abordagem nesse sentido? Para lhe dizer, calma, eu não estou falando disso porque você está com leucemia. Eu estou falando isso porque é uma lei da vida, é uma realidade. Nós temos que nos deparar com a realidade. Já disse o benfeitor espiritual Emmanuel que a frustração, a decepção é a chegada da realidade à tua vida. Sabe quando você se frustra porque a pessoa que você achava que ia ser honesta não foi? É a chegada da verdade na tua porta. Sabe quando você se frustra porque aquela promoção que lhe havia sido prometida é destinada a outra pessoa? Então, é a chegada da realidade à tua porta. Por quê? Porque as pessoas são falíveis, assim como nós somos falíveis. Então pode ser que fizeram-lhe uma promessa, assim como nós já fizemos tantas outras promessas e descumprimos. E elas vão descumprir também. Por quê? Porque somos imperfeitos. Ou seja, tudo pode ser que não aconteça, com exceção da morte. Da morte do corpo. Quando nós passamos a configurar o nosso cérebro a pensar de forma diferente, analisando que quem vai morrer não sou eu, quem vai morrer é o corpo, e que esse corpo vai ser consumido, mas mais adiante eu ocuparei um outro. E por que eu vou ocupar um outro? Porque é necessário. É necessário que as virtudes se desenvolvam no solo sagrado do corpo físico. As sementes, as nossas virtudes, elas só desabrocham no corpo físico. Por isso que o Cristo, não por outra razão, disse que o reino de Deus se assemelha a um semeador que saiu a semear e foi tacando as sementes. Algumas caíram ao largo do caminho, e por ele ser de terra batida, graças a Deus que o nosso carro furou o pneu na terra batida, né? Graças à tecnologia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A tecnologia é uma maravilha quando sabemos utilizá-la, né? E estávamos vindo, de repente, o Google Maps, foi o Maps, né? Ele nos traçou outra rota. Olha, por aqui vai ser mais rápido. Eu falei, então vamos tentar? Vamos tentar. Aí eu fiquei pensando, mas já me falaram dessa estrada. Falaram que era de terra, mas aqui eu estou vendo que é asfalto. E falei, a gente vai chegar lá às 7h20, né? Começa às 7h30, a atividade da casa. Vamos arriscar? Porque se der certo, a gente vai chegar antes. 7h16. A gente vai ter mais tempo com os amigos, né? Olha o egoísta, né? Quer gozar o tempo dos outros, né? Então, olha só. Aí a gente falou, vamos pegar esse caminho. De repente falei assim, nossa, tá cheio de pedra, né? Acabou o asfalto, começou a terra
batida e um monte de pedra. De repente, toque! Eu não sei fazer barulho, tá mais ou menos assim, ó. Eu falei, nossa, bateu a roda do carro. Aí dali a pouco eu falei, parece que o carro está puxando para a direita. Soltei a direção e a Michele me disse, não, é porque a estrada ela tem uma caída para a direita. Eu falei, mas está estranho. E como sabemos, vejam, estamos falando na jornada evolutiva. Como sabemos de todos os desafios pelos quais passa um espírito encarnado neste planeta, sabemos que nós poderíamos parar o carro, uma estrada de terra, local ermo, e de repente poderíamos ser abordados por alguma pessoa com má intenção. E agora? Eu vou parar o carro, você olha rapidinho se está com o pneu furado ou não. Espero que não, e a gente continua a jornada. Veja, na jornada muitas vezes nós temos que parar para trocar o pneu. O que é esse trocar o pneu para o espírito imortal? Senão um momento de reajustar e refazer algo, regenerar algo, para prosseguir. E ficamos pensando, vamos ter que trocar o pneu rápido. Aí veio o estímulo, mas você sabe trocar o pneu? Eu falei, eu não vou falar a minha idade, né, que eu gosto que fiquem com a imagem da aparência, né, que a gente adora uma ilusão, não gosta? A aparência engana, né? Falei assim, olha, se você se lembrar, eu já troquei o pneu, inclusive do seu veículo. Mas você está de brincadeira, né? Você acha que eu não sei trocar pneu? Porque na época que eu tirei a habilitação, nós tínhamos que provar que sabíamos trocar pneu. Alguém aqui já passou por isso ou não? Para tirar a habilitação? Não? Não, né? Olha que absurdo. Nos dão uma verdadeira arma, né? Um instrumento que nós não sabemos utilizá-lo. O que a gente sabe é sentar ali, rodar a chavezinha, apertar o botão, mudar a marcha ou não, que hoje em dia é carro automático, nem marcha você troca mais, salvo para engatar ré. E aí fura o pneu, guincho. Aí a pessoa tem que rodar uma distância com o veículo para ir lá trocar o pneu, né? Vejam, muitas vezes nós nos assemelhamos a essas pessoas que não sabem trocar pneu. Daí a importância de sabermos a realidade da vida e tudo aquilo que pode acontecer conosco no planeta, inclusive que vamos morrer. Mas veja, eu dizia que o terreno era de terra batida. Qual o problema em trocar pneu na terra? Se não for terra batida, a gente sabe, né? Conforme você vai rodando o macaco, vai afundar a base. Você não vai conseguir suspender o carro. Ou então, pior, você suspende o carro, tira o pneu e o macaco afunda. Aí danou-se tudo, né? É assim na nossa vida. Você se programou para adquirir a casa própria e de repente você foi mandado embora do serviço. De repente você tinha planos 1000, aí você adoeceu, descobriu talvez uma leucemia, um câncer. Tem uma doença que ninguém mais fala, né? Mas eu estou vendo que aqui a maioria das pessoas é da minha faixa etária, né? Para cima. Então veja que interessante, a AIDS. Vai perguntar para um jovem se ele tem medo de contrair AIDS. Não. Por quê? Alguns vão falar que é isso, né? Não. É só tomar coquetel. Olha que maravilha. E não pensa que vai ter que se submeter a uma rotina desnecessária se ele fosse previdente. Por exemplo, a diabetes. Se você não for previdente, você vai contrair diabetes, que na jornada evolutiva você tem que cuidar do corpo.
Você tem que cuidar do corpo, porque ele é um instrumento que vai te possibilitar o desenvolvimento de virtudes. A gente não encarna senão para isso, desenvolver virtudes. E Emmanuel disse: vejam, a todo momento milhares de pessoas demandam o país da morte, inclusive nós. Paramos para refletir sobre isto? E ele disse-nos assim: é da África, da América tumultuária, dos lugares culturais da Europa, das pessoas que adoram contemplação da Ásia, de todos os cantos do planeta, as pessoas desencarnam. Pessoas destituídas de uma cultura padrão, outras com uma cultura um pouco mais elevada. Mas a verdade é que desencarnam todos. E a grande maioria, diz Emmanuel, acredita que vai adentrar aos lugares celestiais, mas sem ter se preocupado durante a jornada terrena de subir aos montes divinos da sublimação. O que ele está dizendo? Dizendo assim, ó: você vai desencarnar. Você já parou para pensar no que vai acontecer contigo? Ah, não, eu vou para o céu. Mas você se preocupou em subir a escada de Jacó que leva até o céu? Essa escada de Jacó consta da Bíblia, do Antigo Testamento, onde dizia-se que o céu era um lugar em que você tinha que subir uma escada. Quem disse isso foi Jacó, um dos profetas antigos. E ele disse assim: ó, tem uma escada que você vai subindo degrau em degrau, e lá no final, lá no cume, está o paraíso. Olha que fantástica a imagem. Uma escada. Por que uma escada? Porque você tem que se esforçar para subir. Não é fantástico? Porque Emmanuel vai nos dizer: nós estamos querendo agir pela lei do menor esforço, esperando o resultado maravilhoso. Aí ele diz assim: seria justo nós colocarmos todos no mesmo destino, apenas por terem passado pela desencarnação, sendo que uns se esforçaram e outros não? Seria razoável? Deus seria magnanimamente justo e bom se Ele desse a todos o mesmo destino, independentemente daquilo que a pessoa fez? E Emmanuel diz assim: cuidado com os atavismos, as heranças psicológicas de outras encarnações, onde nos iludiram, e nós gostamos de ser iludidos, de que basta você se arrepender, ou então ser batizado, para que você seja merecedor do paraíso. Ué, um simples ritual vai me proporcionar algo? Mas e aqueles que não tiveram oportunidade? E Emmanuel fala: cuidado para não se iludir, porque senão na desencarnação você vai se frustrar, porque a verdade há de bater a tua porta. Então imaginemos, com quem você gostaria de viver após a desencarnação? Com uma pessoa honesta, proba, uma pessoa confiável, atenciosa, uma pessoa... O que mais nós gostamos de admirar na virtude de outros? Imagine, é com esse tipo de pessoa que você quer conviver? É, claro. Mas você tem buscado elas na encarnação? Você tem tentado fazer por ser uma delas? Ah não, eu adoro pagode, forró, axé, carnaval foi ó. Aí você vai desencarnar achando que você vai para o paraíso.
Se o paraíso é aquela balbúrdia, você vai, tenha certeza disso. Só que enquanto encarnado deu um pouquinho de tempo, né? Desencarnado vai ser um tempão. Imagina. Aquele um trombando no outro, um esbufeteando o outro, um gritando aqui, o outro gritando ali, mas não por algumas horas, mas por algumas décadas. É o que nós vamos encontrar se não soubermos administrar o nosso tempo. O que queremos encontrar? Aliás, Emmanuel faz essa pergunta nesse texto. O que você espera como você espera que seja o paraíso? Um lugar de contemplação? Então Deus nos pediria para durante a encarnação nós nos esforçarmos, termos boa vontade, para depois ficarmos gozando na esterilidade, na inércia? Veja, são reflexões que nós temos que fazer. Para quê? Para compreender. Ah, você gostaria de conviver com pessoas que perdoam? Sim, mas você perdoa? Com pessoas que compreendem? Sim, mas você compreende os outros? Ah, com pessoas operantes, proativas, pessoas que fazem o que tem que fazer, mas você é assim ou você quer escravos para te servir? Olha, a gente fala tanto contra a escravidão, mas a gente adora ter um escravinho do lado, né? Geralmente é a mãe e o pai, né? Fazem todos os nossos gostos. Quando não, colega de trabalho, né? Ah, é tão bom que ele trabalha rápido, né? É só você ir à fila de um banco, de um local de atendimento, e você vai ver. No caixa de supermercado, sempre tem aquele que trabalha mais e os outros ficam esperando. Porque, eu vou atender naquele, vai atendendo rápido lá. Vocês já observaram isso? Sempre tem alguém que adora a lei do menor esforço, ou seja, está sendo carregada por outrem. Durante a encarnação funciona, após a desencarnação não mais. Mas Vinícius, e aí? Aí o importante não é ele ou ela, o importante sou eu. Vinícius, então o importante sou eu? Sim, eu não posso me favorecer da lei do menor esforço? Não, de jeito algum. E é interessante, né? Que isso parece às vezes algo distante, mas não é. É a atual política da nossa nação, em que o menor esforço é beneficiado pela Bolsa Família, pela Bolsa Vale Gás, Vale não sei o que, Vale não sei o que. Aqueles que contratam funcionários de um grau instrutivo um pouco menor sabem do que eu estou falando. Vai procurar contratar uma cozinheira. Se for uma pessoa de uns 40, 50 anos, ela vai falar assim: você pode me contratar sem registro? Por quê? Porque eu recebo Bolsa Família, e se eu for receber o seu salário em detrimento do Bolsa Família, não vale a pena. Não vale a pena. Ah, não, porque eu vou deixar de receber R$1.000 e poucos ali, aí eu vou receber aqui um pouco mais, mas aqui eu vou ter que trabalhar, ali não, né? Ali eu posso fazer um biquinho ou outro, complemento a renda, até supero. Mas a gente tem uma preguiça mental tamanha que a gente não para pensar se você está estimulando ou não a pessoa a caminhar. Ah, Vinícius, é contra o Bolsa Família? Sou, claro que eu sou. Eu conheço as leis divinas. A gente não tem que ficar dando peixe toda hora. Não pode. Quem é pai sabe do que eu estou dizendo. Não ensina seu filho a trabalhar não, que você vai ver quando você morrer e estiver no mundo espiritual. Aquele que foi por você tratado como um bibelô vai sofrer, porque ele vai ter que crescer. E aí ele não vai ter mais você para proteger.
Se você não vai estar mais do lado dele, e agora? Eu tive a grata satisfação e ao mesmo tempo a tristeza de ouvir de alguns pais de amigos meus assim: ah, Vinícius, como eu queria que meu filho fosse igual a você. Eu falava: eu? Você não me conhece? Não, porque você vai trabalhar. Você levanta e vai trabalhar. O meu filho está até hoje formado, e até para tomar a cerveja dele eu tenho que dar o dinheiro. Mas você dá o dinheiro para ele ainda? Eu vi de um pai médico no casamento de um amigo. Eu vi no posto de gasolina de um juiz de direito que havia sido meu professor. Já ouvi de um que trabalhava na antiga Telesp. Vocês lembram da Telesp? Alguém aqui lembra, né? A maioria lembra da Telesp, né? De um que o pai que falou para mim, ele era trabalhador da Telesp, e o filho estudou comigo. Tive um tio que falou para o meu avô, na nossa presença: ah, eu criticava tanto o pai dos meninos, meus irmãos, né? Porque ele era rígido. Mas se eu morrer hoje, meus filhos passam fome. E se o Silvio e a Edna desencarnarem, eu sei que eles vão labutar, né? E não é vantagem minha não, tá? Que eu tenho esta qualidade, mas eu odeio pessoa desonesta. Pessoa desonesta faz vibrar em mim os instintos animalescos. Entenderam, né? Eu tenho vontade de estrangular, né? Ou seja, contra o que eu tenho que lutar? Contra essa tendência de querer impor. Tem que aprender a aceitar. Não foi o Cristo que disse: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, quando mentindo disserem mal de vocês? Não foi ele que disse que bem-aventurado seria o pacificador, o misericordioso, o humilde? Não foi ele que disse: bem-aventurado é o que sofre por amor à justiça? Sofrer é isso, né? É você se contrariar e falar assim: eu não posso agir dessa forma. Não foi assim que Jesus me ensinou. Aí você tem que engolir seco, porque você ainda traz suas tendências equivocadas, fruto do reino animal que nós vivenciamos, todos aqui. E você tem que falar assim: graças a Deus não sou eu que estou tentando iludir alguém. Graças a Deus não sou eu que estou sendo desonesto. Aí você vai trabalhando mentalmente, vai trabalhando, orando e trabalhando, de repente você esquece a pessoa. Você fala assim: até que Deus fala: será que você aprendeu? Aí você encontra com a pessoa de novo. Aí, você perdoou? Acho que sim, porque para mim ela é indiferente. E Emmanuel nos diz assim em um outro texto: nós aprendemos a orar pelos que sofrem, mas está errado, está incompleto. Está incompleto. Você tem que orar pelo que sofre, mas você tem que orar também pelo que fez o outro sofrer. Por quê? Porque ele está demandando o país da morte também. E ele vai colher os frutos da sua conduta. Ele vai sofrer. Mas merecido, né? Não. A gente não pode pensar assim. Embora a vontade seja essa, né? Mas está merecendo, né? Mas alguém aqui tem essa vontade, assim? Fica feliz quando o ruim está sofrendo? Não? Aquela pessoa que te fez mal, quando ela está sofrendo, você nunca fala assim: Deus é justo, né? Já falou isso? Já pensou assim? Só eu? Ninguém. Olha, Reinaldo, aqui o pessoal é mais evoluído. O que você me chamou aqui, rapaz? Eu sei que vocês também
em situações diversas. Sabe por quê? Que eu sei, e eu tenho certeza disso. Porque Kardec me explicou. Vocês estão no mesmo país que eu estou? Mas Vinícius, salvo se tiver algum anjo, né, Reinaldo? Se tiver algum anjo aqui, me desculpe, né? Não sei o que você está fazendo aqui. Tanta coisa útil para você fazer, né? Mas está aqui. Mas é assim. Como? Nós aprendemos que na jornada evolutiva nós passamos por diversas escolas. E o mundo de provas e expiações é uma delas. E predomina nos encarnados no mundo de provas e expiações a perversidade. Quem disse isso? Santo Agostinho. Há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É só ir ler lá. Num mundo como o nosso, nós lutamos contra duas coisas: a inclemência da natureza. O que é isso? A natureza não pede licença para você, ela age. Ah, não quero ter Covid, não. Eu lembro que teve um prefeito de uma cidade próxima aqui, né? Acho que é próximo daqui, Limeira é próximo daqui? Limeira. Nossa, como ele foi atacado, coitado, por ter dito uma verdade, né? Ele disse assim, no auge da pandemia: não se preocupa, que quem ainda não pegou vai pegar. Nossa, quiseram matar ele. Sabiam disso? Vocês acompanharam esse episódio do prefeito de Limeira? E o de Araraquara, vocês acompanharam? Foi, né? Foi trágico, né? Tá até tampando o rosto. Foi trágico, né? O prefeito de lá é petista, né? Então você já imagina, né? O caminho dele, né? Ah, não pode falar mal de partido político, não é verdade? Desculpa. Nem do PT, né? Não pode. Não que tenha algum bom, né? Mas que esse é o pior, Mas desculpa, não vou falar isso, tá? Então vejam só, por quê? Porque quando fala, olha, você acredita que Divaldo Pereira Franco caiu na besteira de falar isso? Aí o pessoal começou a destruir a figura dele, né? Eu ficava pensando assim, mas que é esse que está mandando essas mensagens acusatórias contra ele? Não procura fazer o que ele fez, né? Acolher milhares e milhares de pessoas, consolar multidões. Ah, mas não pode falar a verdade, tá? Então vamos ser hipócrita aqui na frente. Não, né? Não podemos fazer isso, né? Então vejam que interessante. Esse prefeito falou assim: olha, você vai pegar também. Por quê? Porque a natureza não pergunta: você é corintiano? Você é palmeirense? Você é São Paulo? Não. Você é branco, negro ou amarelo? Não. Homem? Você é homossexual ou hétero? Não, vai pegar Covid. Teve até um rabino na Palestina que falou que a Covid era uma praga divina mandada por Deus para acabar com os homossexuais. Aí ele pegou Covid. Vocês não acompanharam essa? Não? Aí foram perguntar, né? E aí, rabino? Não é bem assim, né? Por quê? Ele é homossexual? Ele se recusava, né? Ele perseguia os homossexuais, mas pegou, né? Então vejam, a gente vai lutar contra a inclemência da natureza. Eu não estou fugindo do tema, não. Eu estou dando exemplos práticos do cotidiano. Ah, eu não quero ter rinite. Essa época do ano é uma maravilha, né? Quem tem rinite, sinusite, sabe do que eu estou falando? Você tem? Você tem, André? Então, olha só. Quem tem, nessa época do ano, sofre. Principalmente na primavera, né? Por quê? O pólen que é exalado, essa coisa maravilhosa. Olha que coisa, né? O pólen, que é algo maravilhoso, exalado pelas plantas, ataca os seios da face de alguém. Dá alergia. Não adianta você ser espírita, não. Se você tiver alergia, você vai ter rinite, sinusite.
Ou seja, é da lei da natureza. Ah, mas eu não quero ter fome. Você tem que comer para não ter fome. Ah, e para comer você vai ter que produzir. Aí tem pessoa que fala assim: ih, não sabe o que fala, é só roubar, né? É a segunda alavanca de progresso da humanidade, a perversidade do ser humano. Primeiro, natureza, não pede licença, ela age, queira você ou não, e provoca desafios a serem superados. Por exemplo, para mim, eu descobri que para combater a rinite e a sinusite, eu tenho que fazer atividade física. Eu tenho que tomar própolis todo dia. Se eu não tiver a disciplina, eu vou sofrer. A culpa é de quem? Minha. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer atividade física, caminhar, correr. Correr é o melhor para mim, porque transpira e limpa tudo. Própolis aumenta a imunidade. É simples. A natureza é assim. Mas não basta, e você vai ter que lidar com o segundo elemento, que é a perversidade do ser humano. Aí é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da etimologia da palavra, do significado. Esses dias, já faz uns meses, eu usei num processo a palavra, né? Olha, a criança tem que ficar com o pai porque a mãe tem um relacionamento perverso com seu atual namorado. Ela está divorciada há longos 30 dias, né? A fila anda, né, excelência? Não é? Então, ó, ela está divorciada há 30 dias e o atual namorado mandou mensagens para o ex-marido. Eu fico pensando, mas que ser pervertido é esse? Que vai incomodar o coitado do marido que já está sofrendo com o divórcio, falando que está saindo com a ex-esposa dele. E eu juntando isso no processo, as provas. E falei, olha, excelência, é um relacionamento já estranho, mas tudo bem, vai. Pode ser que ela encontrou a alma gêmea, mas vamos lá. O atual namorado mandou mensagem para o marido, sabe por quê? Porque a namorada, a ex-esposa do meu cliente, ela saiu na noite, na balada, viu um rapaz bonito e foi para a cama com ele e contou para o outro, para o namorado. Já é de se estranhar, não é? Mas sabe por que ele ficou com raiva? Não é porque ela transou com outro, é porque ela não chamou ele para participar. Quem tem conhecimento psicológico, principalmente do complexo de Édipo, sabe o que é isso. Se você não ficou estarrecido, procure um psicólogo, porque você está com desvios psicológicos na mente. Talvez por conflito com seu pai, por conflito com a sua mãe. Por isso que Édipo associou todos os transtornos mentais ao sexo. Ele se equivocou em generalizar, mas a grande maioria é. Eu falei, então, excelência, a criança, que uma menina com 10 anos de idade, agora já está com 12 e não saiu sentença ainda, né? É uma menina com 10 anos de idade, o corpinho está se formando, né? E está com essa mãe aí. O relacionamento dele é perverso. Ela não sabe, ela indeferiu o meu pedido falando assim, ó. Precisa de provas que as mensagens mandadas pelo namorado para a mãe. Aí eu falei, olha, Santo Agostinho tinha razão, a gente está lutando contra a perversidade do ser humano, inclusive da juíza, porque para ela isso é normal. Socialmente falando, se você acha isso normal, você me desculpe a franqueza, mas você precisa de um tratamento psicológico profundo. Há necessidade. Porque você tem desvios comportamentais no âmbito do sexo. Os psicólogos diriam, por que este homem quer ver a namorada transando com o outro?
Porque ele é o terceiro excluído na relação pai e mãe. Para quem não é psicólogo, ficou sem sentido, né? Mas um dia vocês vão entender. Só gravem isso: o terceiro excluído da relação pai e mãe. Que é assim, ó. Porque a criança se afeiçoa nos primeiros anos de vida a um e depois a outro, depois a nenhum dos dois? Porque tem crianças que crescem saudáveis e outras não no aspecto psicológico? Porque todo mundo diz que tem que ter 2 ou mais filhos para que o rebento não seja egoísta. É só a gente pensando. Na pergunta 628 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma pergunta sobre isso. Por que a lei de Deus não foi retratada aos homens, às mulheres, né? Hoje você não pode falar mais homens, né? Você fala homem só, vão falar que você é machista. As pessoas, em todas as épocas da humanidade. E eles falam, foi sim. É que eles não tinham capacidade de compreender. E mais, a luz tem que vir gradativamente para não cegar. Mas está sendo dita em todos os cantos, em todos os quadrantes do planeta. Então veja, nesta empreitada que nós estamos em busca da conquista da auto-iluminação e da paz interior, que a paz não é do ambiente, é da pessoa, nós vamos ter que mergulhar no corpo sucessivas vezes, sabendo, consciente do que nós vamos enfrentar pela frente e mais do que isso, como devemos reagir. Aí disse a Michele, tá vendo porque eu gosto de sair cedo de casa quando eu vou fazer palestras em outras cidades? Porque pode furar o pneu. Previdência. Os espíritos superiores falam a todo momento, você tem que ser previdente, cuidado, para que a sua previdência não se torne egoísmo, avareza, cobiça. Ó, Aristóteles, como estava certo, a virtude é uma linha tênue entre 2 faltas de virtude, 2 vícios. Ser previdente é não ser pródigo e nem ser avaro, egoísta. Eu não posso ser egoísta, avaro? Não. Mas eu também não posso despender dos meus bens assim de forma aleatória? Não. Não, de jeito algum. Você é responsável pelo que está na sua mão. É um depósito divino. Conhecem a parábola dos talentos? A parábola dos talentos já disse, né? Você recebeu para produzir, multiplicar. E se você não multiplicar? Vai ser tomado. Quem disse isso? Jesus, né? Será que ele está errado? O problema é que nós temos uma preguiça em ler parábolas e raciocinar. Nós damos aula de evangelização infantil para jovens. E eu perguntei nesse domingo passado, qual foi o último filme que vocês assistiram? Por quê? Porque no domingo anterior eu tinha passado um videozinho para eles, um filmezinho. Não sei. Aí uma respondeu, eu falei, do que trata o filme? Como assim? Conta a história do filme. Não sei. Quem mais? Tá, então tá bom. Tem um que eu tenho certeza que você e você assistiram. O documentário Sozinho. Depois pesquisem no YouTube, Sozinho. É um documentário espírita, é um videozinho em que vai falar da pessoa, né? Chega em casa, o homem, é sempre o homem que é o desvirtuado, né? Mas tá bom. O homem chega em casa e vai em direção à geladeira pegar uma cerveja para tomar, e a esposa fala assim, não, bem, vamos ao centro espírita comigo. Aí fala, não, hoje eu quero ficar sozinho. Aí quem que está atrás dele? O obsessor. Aí o obsessor fala assim, vamos tomar uma, vai, vamos tomar logo, vamos lá para o sofá, vamos lá para a televisão. E já está falando no documentário, sozinho? Aí fala, não, vamos bem, vamos ao... Não, vou ficar aqui, estou cansado. Aí vai se desenvolvendo a história, né?
A trama toda dos obsessores, como eles interferem em nossas vidas, as sugestões, o vampirismo. Aí volta na 628 do Livro dos Espíritos, na resposta. Olha, a verdade foi dito em todas as épocas, é que as pessoas não souberam interpretar, mas dotados da chave que o Espiritismo vos dá, vocês compreenderão. O vampiro não é o Conde Drácula, que Drácula era um príncipe, um guerreiro ali do Oriente Médio, da divisa com a Europa, em que ele empalava os seus inimigos para ameaçar os outros, falando assim, não vem aqui que eu vou fazer isso com você. Mas aí as pessoas falam que o Conde Drácula era alguém que sugava o sangue. Por quê? Porque ele deixava, né? Mente humana. Existe esse vampiro de ficar pegando encarnado para enfiar os dentinhos aqui e sugar o sangue? Não, mas para sugar suas energias tem. E não precisa de sangue, de dente não. Olha, o vampirismo, José Herculano Pires tem um livro só sobre isso. O vampirismo. Fantástico livro. Explicando como funciona esse processo. Vinícius, mas isso é na jornada evolutiva? É. Na jornada evolutiva você vai ter que lidar com os encarnados e desencarnados. Detalhe, os encarnados você vê e foge deles. Os desencarnados, muitas vezes, eles estão só insuflando pensamentos pervertidos ou perversos em você e você não vai saber. Aí eu fui esclarecer para a juíza, né? Óbvio que por escrito, que se ela não sabe o significado de perverso, pode ser aquele que se comporta contra as morais humanas, que tem um comportamento desvirtuado. Peguei o dicionário comum e o dicionário psicológico. Por quê? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí eu acho que ela não gosta muito de mim, essa juíza, né? Os processos que eu tenho que é para ela julgar, ela não julga nenhum. Ela manda tudo para os assessores. O que eu agradeço muito. Por quê? Porque depois eles corrigem as besteiras que ela faz, né? Enfim, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso. Com pessoas aparentemente instruídas que não são. Com pessoas que têm poder de mandar e você vai ter que obedecer. E você vai ter que controlar a raiva. Você vai ter que controlar o ódio. O desânimo. Meu Deus, o desânimo. Às vezes a gente desanima, né? Não desanima? Pô, tô indo fazer palestra, vai furar o pneu bem agora. Claro que não foi, né? A gente deu risada, né, Mi? Começamos a dar risada, né? Olha, quisemos encurtar o caminho, né? Que fique a lição. Não tente pegar trechos aí, né, desconhecidos para encurtar o caminho. Você não vai conseguir, você vai quebrar a cara. Para aqueles que estudam com frequência, até o furar de um pneu é lição. Está vendo por que a gente tem que estudar? Até furar o pneu. E mais do que isso, sem o conhecimento você não desenvolve o discernimento. Aí você não sabe a diferença entre o bem e o mal. Pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Então vejam, da 614 até 628, Kardec vem falando sobre as leis divinas, sobre sua revelação. Se o homem tem na terra alguém que pode lhe servir de modelo e guia, e a resposta a gente sabe, né? Jesus. Aí eles vêm falando tudo sobre as leis que nos regem a vida, para depois falar o seguinte: olha, você tem que se comportar moralmente bem. E Kardec pergunta, mas qual o conceito que podemos dar à moral? O que é moral? Moral é a regra da boa conduta. Veja, ele qualificou conduta boa. É isso que a gente tem que prestar atenção. Não é da conduta, é da boa conduta. É a diferença entre o bem e o mal. Então ele qualificou conduta dizendo que tem que ser boa, e boa é quando você discerne entre o bem e o mal. Isso.
E age moralmente bem todo aquele que se esforça para fazer o bem ao próximo. Agora, para fazer o mal, muitas vezes basta a sua omissão. Basta que você cruze os braços, não faça nada. Não é problema meu, né? E veja que interessante. Estamos caminhando para o fim, tá? Quem estuda muito se torna chato, não se torna? Não é? Porque tudo a pessoa quer explicar, né? Tudo a pessoa quer pensar, quer refletir. Eu prefiro ser chamado de chato a desencarnar e ir para o umbral. Não, mas é que você tem que estudar. Porque quem não discerne entre o bem e o mal, não pratica o bem. Porque praticar o bem é ter consciência que está fazendo o bem. Salvo engano é 897, por aí do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar assim: aquele que faz o bem sabendo que faz o bem tem mérito? Vocês conhecem essa pergunta? Aquele que faz o bem consciente que está fazendo o bem tem mérito? Tem, né, amigo? Não é? Tem que ter. Por que tem que ter? Porque se ele sabe que está fazendo mal e vai ser responsável por aquilo, principalmente se for de forma consciente, vai ter os frutos. Se fazer o bem também tem. E é interessante que eu trabalhei muito essa pergunta e essa resposta. Eu não lembro direito o número, posso estar errado, tá? Quanto ao número, não quanto à pergunta e à resposta. Que fique claro isso. Porque eu levei isso em várias casas espíritas e várias cidades. E os dirigentes espíritas sempre respondiam errado. Não, mérito é quando você faz o bem sem saber. Quem disse isso, Jesus amado? E é o livro fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E dirigentes com 30, 40... Hoje eu não posso mais falar isso, né? Pediram um mini currículo nosso, né? Aí queriam saber desde quando que eu era espírita e desde quando que eu trabalhava no movimento espírita. Aí eu achei chato falar que fazia 32 anos que eu trabalhava no movimento espírita. Aí eu falei assim, se eu colocar 3 décadas? Aí a Michele falou assim, pior. Fica feio, né? 3 décadas, parece uma eternidade, né? Eu falei, então tá, vou colocar aqui 32 anos, né? Aí eu falei, mas 30... tomara que pensem que eu nasci trabalhador espírita, né? Não, não foi, né? Eu já tinha mais de 18 anos. Aí você fica naquela, né? Olha. E agora? Então veja, 18 anos quando eu comecei na doutrina, trabalhador não, tá? Senão vocês vão achar que eu tenho mais idade do que eu tenho. Física. Então na jornada evolutiva, nós vamos percorrer caminhos em que nós vamos tropeçar, nós vamos escorregar, nós vamos ter que parar para descansar, refletir. E nesse caminho tem a natureza e o ser humano como desafios. Aí a gente vai entender Joana de Ângeles aconselhando Divaldo Pereira, falando assim: meu filho, para de reclamar e sê tu aquele que ama e nada espera em troca. Porque você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para você e para Deus. Porque fazer o bem é se conformar, agir de acordo com a lei divina. E esse, vai para mundos felizes. Quem não faz isso, somos nós aqui na Terra, né? Somos nós aqui na Terra. Então as reflexões que eu queria trazer para essa noite são essas. De que nós estamos numa jornada evolutiva como peregrinos do carreiro da reencarnação. Vamos mergulhar no corpo e dele sair sucessivas vezes até que conseguimos lograr a autoconquista
a conquista da paz e da autoiluminação. E reconheçamos que não temos tratado o planeta como ele merece. Não temos nos comportado, agido perante ele, apesar dele nos ofertar tanto. Então vamos tentar melhorar em relação ao planeta. Mas vamos melhorar também em relação às pessoas, compreendendo que o importante não é o que eles fazem, mas o que nós fazemos. E reconheçamos nossos equívocos para corrigi-los, para burilá-los, para melhorá-los. Reconheçamos, eu sou preguiçoso, eu sou ansioso, eu sou irritado, eu sou violento, mal educado. Como eu sou? Para que a gente mude a chave e assim consiga, ao demandar o país da morte, sair daqui melhores do que quando adentramos. Sair daqui com a dignidade de podermos olhar nos olhos daqueles que se comprometeram com a nossa jornada e dizer: eu me esforcei, eu fiz o meu melhor. Eu posso dizer que sou melhor hoje do que quando encarnei. Essa é a maior conquista do espírito desencarnado. E essa é a conquista que nós desejamos para nós e todos aqui presentes. Muito obrigado, que Jesus os abençoe e que vocês tenham uma ótima semana pela frente.